Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas e boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesse nosso reencontro semanal, neste encontro para mais uma aula de filosofia. Isso mesmo, chegou o dia, chegou a hora. Já está aí sentado na sua cadeira, na sua poltrona? Já escolheu o lugar? Já separou o seu material? Já está com caneta, lápis, caderno, livro, tudo em mãos? Ainda não? Então, peraí que eu vou lembrar vocês. Lembrem que todas as semanas, no início da nossa aula, o que eu faço? Eu preparo vocês para a aula. Sim, porque se vocês não estiverem preparados, vocês não vão aproveitar da melhor maneira tudo aquilo que a gente tem que discutir hoje. E, provavelmente, aquilo que nós vamos discutir hoje vai fazer com que vocês aprendam coisas novas. Então, vem comigo e vamos nos preparar. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o material de trabalho. Lembrando, estudante é um trabalhador. Precisa das suas ferramentas. Já está com o seu caderno na mão? Já está a sua caneta, seu lápis, sua borracha? Não importa o material que você vai utilizar. O que importa é que, nesse momento, você se prepare adequadamente para receber os conteúdos que eu vou apresentar. Então, já começa aí pegando o teu caderno e anotando a data de hoje. Registre a data de hoje, porque a data de hoje é fundamental para que você tenha um registro de todas as aulas que você teve. Muito bem. Colocou a data de hoje? Vamos fazer mais uma coisa? Isso! Coloca o nome da disciplina, coloca logo embaixo da data, para que você possa lembrar que hoje é o dia de aula de filosofia. Acabou de colocar? Perfeito. Agora só faz só um detalhe. Coloca o nome do professor que está logo aqui embaixo. Lê ele aí, copie ele se você não lembra o meu nome. E coloque ele aí para que o registro fique completo. Para que esse registro fique completo. É o que eu tenho para dizer para vocês nesse momento. Mas eu tenho mais coisas. Claro que eu tenho mais coisas. É o momento da escolha do local. Sim, toda a nossa preparação semanal. Mas professor, que o senhor sempre faz isso, professor? Eu já estou cansado de ouvir isso. Ufa, eu entendo você, eu te compreendo. É verdade, eu fico falando todas as semanas a mesma coisa. Mas sabe o que é? Não é para você que já sabe. É para esse teu colega que acabou de chegar. Sim, essa pessoa aí que agora não sabe direito o que fazer, ela precisa também ser auxiliada. Então, tenha um pouco de paciência com esse seu colega que está chegando agora. E ele ainda não sabe que ele precisa escolher o lugar. Então, qual é o lugar? Ah, isso é o que você vai ter que decidir, porque o lugar tem que ser o mais confortável possível, desde que esse conforto não seja tamanho que leve você a adormecer. Mas antes de você escolher o local, eu já digo para vocês uma coisa que é importante. Traga a água para perto de você. Eu sempre tenho a minha do meu lado, ó. Traga a água para perto de você, porque a água vai hidratar a sua mente, hidratar o seu cérebro, permitir que você pense e reflita, e faça perguntas, e discute, e comente o que você quiser durante toda a aula, porque ela vai manter o seu corpo funcionando adequadamente. Já está com a sua água na mão? Pegou a canequinha, como eu sugiro aqui, o copo, a garrafinha? Ótimo. Agora vamos para a próxima etapa. Agora sim. Eu sugiro aqui alguns lugares, mas você vai poder escolher o lugar que você achar melhor. Pode ser uma poltrona, pode ser uma cadeira na mesa, junto à mesa da cozinha, pode ser uma cadeirinha com uma mesa em qualquer outro lugar. Mas só tem uma sugestão proibitiva que eu faço, que é aquela de assistir a esta aula deitado à cama. É claro que a cama é um lugar confortável, mas ela não foi preparada para assistir a aula. Então, vamos nos adaptar. Quanto mais rápido, melhor. Então, cama não é lugar de se estudar. Cama é lugar de dormir. Então, está aqui minha sugestão proibitiva. Já fizemos isso? Está todo mundo já atento, então? Você que acabou de chegar agora? Isso, você que sabe já tudo isso e já está cansado de ouvir? Lembrou de alguma coisa? Já tinha esquecido? Eu tenho certeza que mesmo você, que já sabe de todas as instruções que eu dou, todas as aulas, alguma coisa você sempre esquece. Então, seja bem-vindo nesse momento que você acabou de lembrar que você deveria ter pego a sua canequinha d'água. Eu vi que você não pegou a caneca d'água. Agora sim. Então vamos para a próxima etapa, que é a etapa final. Aquela em que vocês que já estão inscritos,
eu agradeço. Aquela que eu faço aqui os meus votos de gratidão. Muito obrigado por estarem inscritos no canal. Muito obrigado por me receberem na sua casa. Assim como eu também recebo vocês com muito amor, com muita gratidão aqui na minha casa para mais esta aula de filosofia. Agora, você que acabou de chegar, aproveite aí, clique no inscrever-se no canal, porque dessa forma você vai começar a ser lembrado pelo YouTube, que é por onde nós estamos transmitindo esta aula, quando as aulas estiverem no ar. Mas para que você tenha eficácia nessa informação que o YouTube vai lhe mandar, eu peço também que você clique naquilo que eu gosto de chamar de campainha. Clique na campainha ou nos sinos que estão logo aí ao lado. Por quê? Eu chamo de campainha. Porque é como se eu estivesse chegando na sua casa, nesse momento, e tocasse a campainha da sua casa e pedisse permissão para entrar na sua casa. Então, nesse instante que você clicar na campainha ou nesses sinos, o YouTube vai lhe avisar que eu estou chegando na sua casa. Olha que legal, né? Você vai ser avisado que está, e vai ser avisado que está recebendo uma visita. A visita do professor de filosofia com mais uma aula. Entende? Ótimo. Então, até aqui você está entendendo. Então, falta mais uma coisa. Na verdade, faltam duas. A próxima é que você vai, daqui a pouquinho, concluir essa aula, vai acompanhar até o final. E se ao final você perceber que novas informações, que um novo conhecimento fez com que você despertasse para alguma realidade que você não tinha ainda, que alguma coisa que estava desconhecida se tornou conhecida, beleza, clique em gostei. Eu vou ficar muito feliz por receber o seu gostei, até porque o seu gostei é o seu estímulo para que eu possa continuar oferecendo o meu melhor. Claro que eu sempre me esforço para oferecer o melhor, mas é sempre bem-vindo um gostei, porque dá aquele gás a mais que a gente às vezes precisa, tá bom? E por último, agora sim, é um momento em que eu peço a vocês um voto de caridade, um voto de fraternidade e um voto de solidariedade com aqueles que ainda não estão acompanhando as aulas, ou aqueles que vocês conhecem que gostariam de ter aulas, aqueles que vocês conhecem e que por alguma razão podem se interessar pelo tema que nós vamos estar apresentando hoje ou em qualquer outra aula. Vamos ser solidários, caridosos e fraternos com os nossos irmãos, com os nossos colegas, com os nossos vizinhos, com todos aqueles que nós conhecemos. É o momento em que você compartilha esta aula com quem você achar que vai poder aproveitar bem todo o conteúdo que vai ser apresentado aqui. Combinados assim? Podemos prosseguir então? Aqui a gente finaliza a nossa apresentação e vamos agora para a primeira tela do nosso conteúdo. E eu já começo com um desenho de a figura de um menino com a mão na cabeça. Agora, lembre uma coisa: nós estamos tratando de um assunto ao longo das semanas muito importante, que é conhecer a nossa linguagem. Só que agora a gente já está numa outra etapa, a etapa de a gente entender o poder dos nossos argumentos. Se eu já agora reconheço a linguagem, que é conteúdo de aulas anteriores, e aí eu até aproveito para avisar você que está chegando agora. No final desta aula, eu vou deixar um link para uma playlist, onde vão estar todas as aulas que já foram apresentadas até hoje. Então, se você perdeu alguma, é só esperar essa aula chegar ao final, ou então, dá um pulinho lá na playlist e escolhe a playlist do primeiro ano do ensino médio de filosofia e você vai poder ter acesso a todas as aulas que já foram apresentadas. Então, já que chegamos até aqui, já ultrapassamos a parte do conteúdo sobre linguagem, agora nós vamos entender sobre os argumentos, como que se constrói um argumento, como que a gente é convincente, como que a gente consegue contra-argumentar com alguém que traz algo que a gente ainda não conhece e que a gente tem algumas dúvidas, enfim. Vamos passar por um processo de aprendizado de organizar os nossos próprios pensamentos. Então, todas as vezes que a gente organiza o nosso pensamento, é natural que este pensamento possa levar a alguém uma informação mais próxima da verdade. Porque pensamento organizado é pensamento mais claro, é pensamento mais lúcido, é pensamento com menos dúvida. E é claro
que não tem nada melhor para que a gente comece a falar de pensamento com menos dúvida quando a gente trata do assunto que está aí na tela. Lógica. Sim, a lógica que provavelmente você conhece é aquela lógica associada à matemática. Agora, só um detalhe que eu vou dar para vocês. A lógica matemática, ela tem aí a sua origem na filosofia. Então, eu já coloco esse jovenzinho aí, esse desenho dessa figura desse jovem, com a mão na cabeça, olhando para cima, pensando, ai, lógica, caramba, isso é difícil, a mente dele está toda embaralhada. Vejam só, como tem várias coisas na cabeça dele, ele não consegue pensar direito. Pois, pensem comigo agora. Se eu organizar todo esse pensamento desse jovenzinho aqui, provavelmente tudo isso vai ficar mais lógico para ele. Sabe uma coisa que usa muita lógica? Isso mesmo, os sistemas de informação, ou os sistemas de computação, ou os sistemas de linguagem de programação, que organizam tudo e faz com que você, por exemplo, agora consiga ver-me aí na sua casa do jeito que eu sou, a minha imagem. Só que para que a minha imagem chegue aí instantaneamente nas suas mãos, na sua casa, e o meu áudio, a minha voz possa chegar até você de uma forma clara, precisou de muita linguagem de programação, precisou de muita lógica computacional. Porque está pegando tudo isso que eu estou falando aqui, nesse instante, na minha casa, está transformando isso em vários códigos matemáticos organizadíssimos e entregando a você reorganizado, agora com a minha voz e com a minha imagem. Só que isso é tudo muito rápido, você não percebe, mas isso está acontecendo. Tanto é que se tiver qualquer falha na internet, nesse instante que eu estou falando com vocês, a minha imagem vai sumir, porque os códigos não vão conseguir ser organizados. Então ele vai procurar a parte mais simples para poder organizar, que é o quanto ele consegue carregar. Então pode parecer daqui a pouco o meu avatar para você, se a minha internet der uma falha. Pode ser que a minha voz fique craquelando e você não consiga entender direito porque a internet deu uma falha. Então, tudo isso faz parte de um processo de organização lógica de tudo aquilo que a gente entende que acontece dentro dos equipamentos eletrônicos. Já sabia disso? Ainda não? Tem alguma dúvida sobre isso antes de a gente prosseguir? Algum comentário? Escreva aí, coloque aí na nossa sala de aula virtual, que é o Google Chat. Escreva lá no Google Chat e aí você pode colocar lá suas dúvidas, seus comentários. Não quer usar o Google Chat? Não tem problema. Escreva nos comentários do YouTube. Lembrando que os comentários do YouTube são públicos, então muitas outras pessoas podem ver. Se você quer falar uma coisa, uma dúvida que é mais particular, use o Google Chat, que é a sua sala de aula virtual, e lá você vai poder compartilhar. É claro que o Google Chat é apenas para você que está matriculado em uma das turmas com as quais a gente trabalha. Se você só nos acompanha pelo YouTube, coloca no YouTube mesmo. E se quer uma coisa mais privativa, uma pergunta que você não quer que os outros saibam, coloque aí. Eu tenho o meu e-mail que está aí exatamente no YouTube e você clica lá no meu e-mail e manda uma mensagem, tá bom? Então vamos lá. Lógica. O que é lógica? A lógica faz parte do nosso cotidiano. É verdade, né? Quantas vezes você já usou a palavra lógica? Ah, isso é lógico. Né? Tipo, você não conseguiu entender, está na cara. Pois bem, na família, no trabalho, no lazer, na política, enfim, sempre que nos dispomos a conversar com as pessoas, usamos argumentos para expor e defender nossos pontos de vista. Olha só que interessante, né? Eu adoro fazer as coisas na hora assim que eu vejo um erro. Eu acabei de ver um erro que ficou ilógico, ficou difícil entender. A letra P tinha sumido do meu texto. Agora eu acabei de pô-la. Por quê? Porque quando eu fui ler, ficou ilógico. Que interessante, professor. Pois bem, eu acabei de consertar e voltamos para o ponto onde nós estávamos. Mas isso poderia ter sido um erro lógico do computador, que engoliu a letra P. Mas será que não foi isso? Ou será que fui eu? Pois bem, então sempre que a gente conversa com pessoas, nós usamos argumentos para expor e defender nossos pontos de vista. Os nossos pais discutem conosco, principalmente se nós somos adolescentes, sobre o que nós podemos ou o que nós não podemos fazer. E nós, enquanto filhos, mais uma vez, podemos esquecer. Mas o que a gente esquece? A gente esquece, por exemplo,
do ponto, como agora eu estou apresentando para vocês. Os nossos argumentos, às vezes, estão sem ponto. Às vezes, eles apresentam dúvidas. E aí nossos pais não entendem. E se nossos pais não entendem, provavelmente eles vão encontrar um caminho para fazer com que você obedeça. Então, criar argumentos lógicos, com clareza, com lucidez, ajuda e muito na nossa negociação com as pessoas, com a nossa conversação com as pessoas, com o nosso diálogo. Então, vamos trabalhar esses nossos argumentos para que a gente possa ser ouvido e também para que a gente possa entender aquilo que a gente ouve. Porque, às vezes, quando eu deixo de trabalhar os meus argumentos, quando eu deixo de refletir, quando eu deixo de lado o meu trabalho de estudante, que é meu aperfeiçoamento moral e intelectual, é capaz de eu não conseguir entender o que o outro tem para me dizer. E quando eu não entendo o que o outro não tem para me dizer, sabe o que acontece? Muito bem, você que respondeu. Quando eu não entendo o que o outro tem para me dizer, eu posso chegar a entrar em conflito com ele. E aí vai ser desagradável. E depois eu posso me arrepender quando eu descobrir que aquele conflito não era necessário. A única coisa que aconteceu foi que eu não consegui entender aquela pessoa quando ela estava argumentando comigo. Já pararam para pensar nisso? Já viveram uma experiência semelhante a essa? Pois bem, então, a partir desta aula, eu tenho certeza que vocês vão começar a ficar mais atentos a esse tipo de acontecimento, a essas circunstâncias, a esses fatos que nos acometem todos os dias no nosso cotidiano. Então, outras vezes, porém, desejamos persuadir alguém. Vocês já tentaram persuadir alguém? O que é persuadir? Persuadir é aquilo que você faz todas as vezes que você quer convencer alguém que você está com a razão. A persuasão é um conjunto de argumentos que você utiliza para fazer com que o outro que está dialogando com você aceite os seus argumentos. Então, muitas das vezes, eu desejo persuadir alguém a respeito das ideias que eu tenho. Por exemplo, um exemplo muito corriqueiro da nossa realidade, da nossa sociedade, que em tempos você tem aí um diálogo, mesmo que indireto, mesmo que não querendo, que é o momento da política. Então, os políticos fazem promessas tendo em vista o seu voto. É claro que você que está ainda no primeiro ano do ensino médio, mas que muito em breve estará já concluindo o seu ensino médio e vai se tornar um adulto muito rapidamente, você nem sabe quanto rápido vai ser isso. Pois bem, você talvez ainda não vote, mas seus pais votam. Seus tios, que são mais velhos que você, já adultos, também votam. Seus amigos, os seus vizinhos também votam. Então, esse político faz promessas, tentando fazer com que essas pessoas acreditem nele, para que ganhe o voto dele. Um outro profissional que também usa muitos argumentos, defendem suas ideias, são os advogados, que buscam, dentro do seu trabalho, convencer os juízes da inocência do seu cliente. Mas tem outros profissionais, por exemplo, o gerente. O gerente de uma empresa, ele defende a implementação de estratégias submetidas à avaliação dos donos da empresa. Lembrem, às vezes quando você vai no McDonald's, por exemplo, ou no Burger King, ou no Habib's, sei lá, o fast food que você goste. E aí você vai comprar um produto, já passou por isso? Já foi lá na lanchonete comprar? Pode ser até numa pastelaria. Aí você vai comprar um produto. Quando você compra esse produto, por trás da venda, da distribuição do produto na prateleira ou no balcão, as imagens que estão dispostas dentro daquele ambiente onde as pessoas estão trabalhando, o vestuário, o uniforme, as luzes, até mesmo o aroma. Tudo isso que está ali foi pensado, são estratégias organizadas por alguém. E, geralmente, este alguém leva o nome de gerente, ou seja, é o cargo que ele ocupa. Só que o gerente, as ideias não são só dele, as ideias são dele, mas com suporte naquilo que o dono daquele estabelecimento comercial, que nesse caso nosso é de lanches, pensou para atingir você. O gerente leva a ideia, o dono, gostei da ideia, pode implementar. Aí ele implementa. Enfim, o vendedor também tem várias formas
de demonstrar que aquele produto que ele está vendendo é um produto melhor e superior aos outros concorrentes. Vejam que o uso de argumentos está sempre ali, dialogando conosco. Sempre tem alguém trazendo argumentos e eu preciso pensar sobre aquilo que eu estou ouvindo para que eu possa permitir ou não ser convencido. Então, a lógica é um instrumento da razão que nos ajuda a distinguir uma conclusão correta da falsa, um argumento válido do não válido. Essa é uma parte importante para você sair daqui já compreendendo se você pensa de forma lógica ou não. Por quê? A lógica faz com que a gente faça rapidamente várias comparações com os argumentos que nós recebemos dos outros e possa nos aproximar daquilo que nós poderíamos dizer que seja o mais próximo da verdade. E essa proximidade com a verdade é o que a gente chama de validade. Por que validade? Porque ela tem um prazo. Ela é válida até aquele momento, até que alguém apresente um argumento novo, mais lógico do que aquele que foi apresentado. E aí aquela validade é rompida e uma nova validade é estabelecida agora a partir daquele novo argumento. Ficou claro isso para vocês? Agora tem um detalhe. Tem alguns argumentos que a lógica logo identifica que eles não são válidos e não funcionam. Não funcionam. Vou dar um exemplo de uma frase assim, bem boba, que talvez vocês vão achar ela simples demais, mas que ela é carregada de lógica. Pensem comigo agora, acompanhem o meu raciocínio. João é um homem de muito valor. Pedro é um homem de muito valor. Mário é um homem de muito valor. Logo, todos os homens são valorosos. Ouviram bem os meus argumentos? O que vocês acham? Esses argumentos são válidos ou não válidos? Eu estou tratando algo que se aproxima da verdade ou eu estou construindo algo que é falso, que não é verdadeiro? Muito bem. Isto é algo não válido. Por quê? Porque eu só falei de 3 nomes masculinos que podem estar associados, sim, a 3 homens, mas quantos milhões ou bilhões de homens existe no planeta? Quando eu falei que todos os homens são valorosos, eu disse que tirei uma conclusão a partir de 3 argumentos, que é o João, o Mário e o Pedro, de que todos os outros seriam também valorosos por causa dos 3. E isso não é válido, porque eu precisaria de um número muito maior e, mesmo assim, a validade ainda necessitaria de eu continuar até concluir todas as experiências com todos os homens. Agora, vou pegar um argumento que seria válido. Preparados? Preparadas? Pense comigo. Maria é mulher. Fernanda é mulher. Clara é mulher. Logo, todas as mulheres nascem e morrem um dia. Verdade? É válido? Sim. Por quê? Não é só as mulheres. Mas eu posso ter certeza que todas as mulheres nascem e morrem. Porque isso faz parte da natureza. Todos sabem disso. Então, eu poderia também botar os homens, poderia botar meninos e meninas, crianças, adultos, jovens, idosos, todos nascem e morrem. Percebem? Então, quando um argumento é válido, se aproxima da verdade, você rapidamente tem, pelo seu raciocínio lógico,
uma resposta. Ou seja, a sua conclusão se distingue rapidamente do que seria falso, do que seria não válido. Compreenderam? Escrevam aí seus argumentos, escrevam suas perguntas, conversem, coloquem, se exponham, para que a gente possa se aproximar cada vez mais daquilo que é válido e afastar aquilo que não é válido. Entenderam? Podemos continuar? Então vem comigo. Chegamos à nossa primeira palavra-chave, então. A palavra-chave é lógica. Vamos pensar logicamente, vamos construir argumentos lógicos para que a gente fuja da falsidade e dos argumentos não válidos. Prosseguindo. Os argumentos que nos levam a enganos são muito comuns. Não é verdade? São muito comuns os argumentos que nos levam a enganos. Analisemos alguns tipos desses pensamentos. Aqui temos mais duas imagens de figuras humanas com dúvidas. Por mais que sejam parecidas, elas não são iguais, né? Então, vamos analisar alguns desses pensamentos que podem nos levar a enganos ou a nos afastar de enganos. Surge, então, o primeiro argumento que nos aproximam de enganos e nos afastam também. Seriam as falácias. Mas, professor, por que essa mulher aí no desenho está falando no ouvido do homem? Ela está contando algo para ele. Ela está organizando o pensamento dele a partir do pensamento dela. Será que o que ela está dizendo são verdades? Ou são falsos? Ou são não verdades? Pois bem, falácias são argumentos não válidos. Então, todas as vezes que você percebe que foi enganado, é porque alguém usou falácias com você. Usou de argumentos falaciosos. O que são argumentos falaciosos? São aqueles argumentos em que, pelo ponto de vista lógico, eles não encontram respostas corretas. Mas que, às vezes, nós estamos tão envolvidos com o outro que a gente acaba aceitando essa resposta não correta. Então, se observarmos a etimologia do termo falácia, perceberemos que existe uma nuance entre estar enganado e trapacear. Aí tem um detalhe das falácias. Porque você pode estar conversando com alguém, esse alguém está construindo para você vários argumentos não lógicos e que vão, com certeza, não sendo lógicos, lhe afastar daquilo que é válido. Mas essa pessoa está fazendo isso porque ela é ignorante. O que é ignorante nesse contexto? Ela desconhece a verdade. Ela aprendeu daquela maneira. Então, ela está tentando fazer com que você siga os mesmos passos que ela. Ela está tentando fazer com que você se convença de que ela está com a verdade, porque ela já foi convencida. Então, ela está usando de falácias com você. Provavelmente, ela nem sabe que ela está usando falácias. Ela já está vivendo enganada, então ela está tentando ter adeptos a esse engano, sem perceber. Então, essa é um tipo de falácia. Mas existem aquelas pessoas que têm consciência que aquele argumento é não lógico, que têm consciência que está usando de falácias, que está construindo falsos em cima de supostas verdades. Quando chega a esse momento, eu posso dizer que essa pessoa está trapaceando, ela está lhe enganando propositalmente. Aí é um outro contexto. Mas ambos são falácias. Entendem? São argumentos falaciosos. Eu posso estar argumentando de forma falaciosa por estar enganado, por ter sido enganado, e aí estou multiplicando. Então a gente tem que tomar muito cuidado para sempre buscar a informação mais fidedigna. É um exemplo que a gente tanto ouve ainda hoje, que chamam de fake news. O que são as fake news? São notícias falaciosas, que em alguns momentos elas têm sim a proposta de enganar, de trapacear. Mas em outros são pessoas que já foram enganadas, acreditaram e passam adiante, como se fossem verdades. Só que ela não sabe que não é a verdade. E aí ela fica vivendo numa ilusão. E se você se tornar adepto dessa ilusão, você também vai acabar multiplicando essa falácia para outras pessoas. E assim a rede de mentiras vai sendo construída, mas sem a pretensão de enganar ninguém. Com isso, o mundo vai ficando cada vez mais ilusório, mais fantasioso. A verdade fica distante de você. Em contrapartida, pode ser que essa
esses argumentos não válidos, então, os quais você está multiplicando, você conheça quem disse o primeiro momento, quem apresentou esse argumento pela primeira vez. E esta pessoa, sim, se ela tiver consciência e multiplicou para você, ela te trapaceou. E ela te induziu ao erro. E ela fica te induzindo ao erro, e você vai induzindo outras pessoas ao erro. Então a gente precisa buscar a causa. De onde que é a origem daquela informação? Por isso é tão importante, quando você recebe uma informação que lhe cause uma certa estranheza, logo de cara, vai investigar. Busque outras fontes de pesquisa para comparar. Porque se existe algo que é a verdade, que a falsidade das informações não escapa, é a comparação com mais de 3 fontes de informação distintas. Então, você busca em mais de 3 fontes, a verdade vai aparecer, ou pelo menos vai se aproximar. Então, o que é falso não consegue se manter por muito tempo sendo falso. Isso é importante vocês terem em mente. Então, todas as vezes que você recebe uma informação, busque fontes. Vai buscar cada vez mais fontes. Se você chegar a 5 fontes, é maravilhoso. Quanto mais fontes você tiver, melhor, para que você possa ter algo que consolide ou descarte aquela informação que você recebeu. E assim você foge de argumentos falaciosos que lhe enganam propositalmente. Ficou claro isso? Já viveram essa experiência? Querem contar? Fiquem à vontade, estamos aqui para ouvir e dialogar com vocês. Alguns teóricos chamam o primeiro caso de paralogismo. Qual seria o primeiro caso? Aquele que diz que as pessoas fizeram o argumento, apresentaram o argumento por estarem enganadas. Elas não estão tentando enganar, elas estão enganadas. Então, para elas, aquilo que elas estão fazendo é uma verdade. Então, alguns teóricos chamam isso de paralogismo. É uma lógica fora do contexto. Um raciocínio enganoso, em que o erro não é intencional. Já viveu isso? Você já enganou alguém sem ter intenção, porque você já tinha sido enganado? Pois bem, quando isso acontece, você tem todo o direito ao perdão. Se acontece de forma proposital, você também tem direito a perdão. Mas antes você precisa se corrigir, né? Senão dá para ficar enganando todo mundo propositalmente. Quem sai em prejuízo maior não é quem você enganou. Com toda certeza, foi você, primeiramente. Tá bom? Então, o segundo caso costuma se chamar de sofisma, por existir a intenção de enganar. Então, 2 tipos de falácia. A falácia paralogista, que é aquela em que você engana sem saber que está enganando, não é sua intenção, e aquela que é sofista, que é quando você tem consciência que aquilo é um engano e convence as pessoas e faz com que elas fiquem enganadas. Aí sim, aí isso passa a ser um delito moral, né? Porque você está induzindo alguém ao erro. Vamos então aos tipos de falácias. Pode ser que você já tenha ouvido algum deles. Pode ser que você já tenha utilizado algum deles. A nossa proposta aqui é apresentá-los. Então, quem tem acesso aí ao livro didático, as páginas 92 a 94, aí o livro Filosofando, dá uma lida lá no livro que vai estar explicando cada um desses tipos de falácia. Eu aqui vou me ater a apresentá-los. Em aulas posteriores, a gente pode voltar a algum deles e estar comentando com mais detalhes se vocês acharem interessante. Vocês que estão assistindo apenas pelo YouTube, quer acompanhar o livro? Quer saber um pouco mais? Não precisa nem acompanhar o livro. É só você fazer uma pesquisa no Google rapidamente, você vai encontrar muito material falando sobre os tipos de falácia. E aí dê uma pesquisada, uma estudada. Dessa forma, vocês vão estar melhorando a sua maneira de dialogar com os outros, de construir seus argumentos, sabendo o que você está fazendo e fugindo dessa ideia equivocada de que tem vantagem aquele que consegue tirar vantagem do outro. Isso é um engano, tá? Isso é um auto-engano. Todas as vezes que você tira vantagem de alguém, quem sai em prejuízo é você. Por mais que, num primeiro momento, você tenha a sensação de que saiu com lucro. Porque esse lucro lhe será cobrado lá adiante. Provavelmente você nem vai lembrar de que você causou prejuízo a terceiros.
mais você vai sofrer as consequências desse lucro cobrado. Então, fiquem atentos a isso e evitem construir argumentos sofistas que enganem terceiras pessoas e busquem também eliminar as possibilidades de engano, fazendo cada vez mais investigações a respeito daquilo que você tem interesse em aprender. Tá bom? Então, vamos lá, os tipos de falácia. Existem alguns tipos de falácia. Existe o argumento de autoridade. Esse eu vou até fazer um comentário rápido aqui. Sabe quando você liga a televisão ou acessa a internet naquela página que você gosta de visitar, que seja o Facebook, e você vê uma propaganda de um produto, e por trás desse produto tem uma pessoa conhecida. Vamos supor que é um artista de televisão, um artista de cinema, um músico, uma cantora, um cantor, ou alguém famoso, divulgando aquele produto. Pergunto a vocês, aquele famoso é especialista naquele produto? Acontece muito, por exemplo, propagandas de modelos que utilizam shampoos que são vendidos, comercializados nos supermercados. Será que aquela modelo usa mesmo? Ela é especialista naquele produto? Ela só usa aquele produto? Pois bem, muitos dessas propagandas são falácias. E têm intenção, sim, de enganar. Porque muitas dessas modelos elas têm produtos específicos que foram preparados para que ela fique com aquele cabelo. Afinal de contas, ela é modelo e não é aquele produto que ela está fazendo a propaganda. A empresa que está vendendo aquele produto no supermercado contratou aquela modelo para que ela possa fazer a propaganda do produto e te convença de que aquele produto vai trazer o efeito ao cabelo, ao seu cabelo, como o cabelo daquela modelo. Isso é um sofisma. Porque naquele momento essa modelo não é especialista naquele produto de cabelo. Ela apenas está vendendo a ideia, ela está argumentando com você. Esse seria o argumento de autoridade. É quando você constrói autoridade sem de fato ser autoridade daquele assunto. Se você usar um raciocínio lógico, rapidamente você percebe que não tem autoridade naquele assunto. Você pode até comprar um produto, mas consciente, sabendo que ele pode causar danos ao seu cabelo ou ter outro tipo de efeito que não é aquele efeito que está no cabelo da modelo, até porque o cabelo da modelo é totalmente diferente do seu. Isso seria você usar a lógica a seu favor na organização dos seus argumentos e do seu pensamento. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos continuar os outros tipos de falácia. Então, temos o argumento de autoridade, temos o argumento contra o homem, a generalização apressada, a falácia de acidente, a falácia da conclusão irrelevante ou de ignorância da questão, a falácia de petição de princípio ou raciocínio circular ou círculo vicioso. Então, todos esses tipos de falácia vocês podem encontrar aí no livro didático. Assim sendo, chegamos à nossa segunda palavra-chave, que é falácia. Chegamos ao final, então, desse nosso primeiro momento falando dos argumentos. Nós temos muita coisa ainda para conversar ao longo das próximas semanas. É importante vocês visitarem o livro didático, fazerem uma pesquisa sobre tipos de argumento, fazer uma pesquisa sobre a temática que nós trouxemos hoje para vocês, que é o raciocínio lógico, a questão lógica, o argumento lógico, distinguir o que é válido do que não é válido e compreender, identificar as características dos tipos de argumentos falaciosos, para que vocês possam cada vez melhor organizarem seus pensamentos. E se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta mais específica sobre esse assunto, que o livro não conseguir responder, entre em contato comigo. Coloque sua pergunta lá no Google Chat, mande a sua pergunta pelo YouTube, escolha o canal que você se sente mais confortável para isso, tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula, e é claro que todo final de aula a gente tem que fazer um exercício. Um exercício para testar nossas habilidades, nossa compreensão daquilo que foi discutido. Hoje estou optando por um exercício discursivo. Então, vamos ler esse exercício. Vocês que estão aqui matriculados nas turmas vão receber um formulário de atividade que vai dar um espaço para você responder a pergunta. Então,
acompanhando até agora, você daqui a pouquinho vai estar recebendo esse formato de atividade. E os demais que estão nos acompanhando pelo YouTube podem responder a pergunta aí pelo YouTube que a gente corrige, tá bom? Então vamos à pergunta. Falácias são argumentos não válidos. Dentre seus diferentes tipos, defina o argumento de autoridade. Nossa, parece que eu já comentei sobre isso. Mas se vocês não prestaram direito atenção, vá lá no livro didático e pode registrar a sua resposta a partir do livro didático. Não está com o livro didático na mão? Não tem problema. Faz uma pesquisa aí no Google. Descubra o que é o argumento de autoridade, se você não quiser voltar na aula, e escreva aí a sua resposta. Tá bom assim? Então, assim, concluímos mais uma aula de filosofia, e como todo fim do final, término definitivo da aula, eu trago uma mensagem para vocês. E a mensagem de hoje é do nosso filósofo romano Sêneca. Vamos à mensagem. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso, longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Vamos repetir a mensagem de Sêneca. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso, longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Comentem essa mensagem Sêneca. Se acharem necessário, escrevam suas ideias, seus argumentos, apresentem o seu raciocínio e fiquem à vontade para tecer qualquer comentário que acharem necessário e útil para o crescimento de todos nós aqui nessas aulas. E assim concluímos mais uma aula de filosofia com a convicção que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!